Quem estava aqui hoje de manhã, alguns de vocês, eu creio que estavam, sabem que esse foi o texto que o pastorzão Marcelo pregou hoje de manhã. E eu até compartilhei com os irmãos. Nós não combinamos nada, né? Eu pedi para ele trazer a palavra geral hoje de manhã. E aí, Joselito, quando ele chegou no microfone e disse, Josué capítulo 1, aí eu disse, meu Deus do céu, vai pregar a minha pregação de hoje à noite. E ele quase que pregou ela toda. Mas eu disse aos irmãos, irmãos, eu não vou mudar a pregação de hoje à noite, não. Então, quem ouviu hoje de manhã, vai ouvir talvez algumas coisas que ele tem abordado hoje pela manhã. Talvez numa perspectiva um pouco diferente, que nós temos maneiras e modos diferentes de transmissão. Mas eu creio que a linha mestra, ela é exatamente essa. Deixa só ele trocar aqui. Mas acho que melhorou, sensivelmente. Oi, som. Oi. Só mais um pouquinho. Vamos ler juntos? Eu vou ler os versos ímpares. Josué, capítulo 1, verso de número 1 até o verso de número 9. Eu convido você para a gente ler. Eu lerei os versos ímpares, e para que vocês participem também, vocês lerão os versos pares. Uma outra coisa que eu peço, se assim for possível, é que você deixe a Bíblia aberta, ou equipamento eletrônico, para que a gente possa fazer menção, e talvez a gente leia outros textos bíblicos. E eu sempre gosto, quando os meninos põem aí, ou a gente tem o hábito de abrir a Bíblia, porque fazendo assim nós estamos manuseando a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, vocês... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Vamos ler junto o verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode sentar, querido, pode sentar, querida. Eu vou resumir
bastante a introdução nessa noite. Eu preparei uma introdução imensa, muito longa. Eu fiz uma digressão preparando esse sermão, muito grande. E quando eu estava preparando o sermão e preparando essa introdução, eu me lembrei de uma santa irmã que congregou conosco, esposa de militar, e eles voltaram para a cidade deles. Mas ela, na amizade e intimidade que tinha conosco, ela chegou um dia para mim e disse: pastor Osimar, depois que o senhor fizer a introdução da sua pregação, já pode fazer o apelo. Porque só a introdução parece já uma pregação. Eu estava pensando nisso. E eu quero resumir, irmãos, até porque já são 7h23, para não segurar vocês aqui por muito tempo. Eu peço toda a sua atenção nessa noite, e o mínimo, por favor, de movimentação possível no nosso ambiente. Eu começo dizendo, e eu creio que você concorda com o que eu vou colocar, que nós estamos com um texto em nossas mãos de rara beleza, um texto histórico, um evento histórico, para aqueles que gostam de história principalmente, ou aqueles que gostam notadamente da história de Israel, assim como eu. E nós podemos dizer que esse é um momento decisivo na história desta nação que estava nascendo. Porque até então Israel não é considerada uma nação. Eles precisam de um lugar, de fronteiras, para serem considerados uma nação. Eles têm uma cultura, eles têm uma religião diferenciada, monoteísta. Eles têm uma língua em comum, uma língua semítica, mas eles não têm ainda uma nação. Os historiadores e os biblistas chamam, nesse momento, Israel de uma liga de tribo sacral, ou, quem sabe, uma liga de tribos ligadas pela religião, pela crença num Deus eterno, poderoso, revelado aos seus antepassados. O que nós podemos tirar desse momento histórico, desse texto que nós temos em nossas mãos, é que agora, de fato, chegou o momento da conquista. Décadas tinham se passado desde a saída da escravidão egípcia, e podemos dizer que séculos tinham se passado desde a promessa que Yahvé, o Deus eterno, tinha feito a Abraão, quando o tirou lá de Ur, lá da Caldeia, e prometeu a esse primeiro patriarca de Israel, que lhe daria uma terra, ou na verdade, daria uma terra para os seus descendentes. Essa fora a promessa de Deus para Abraão, ratificada para Isaac e confirmada para Jacó, os 3 grandes patriarcas de Israel. E essa promessa, ela foi internalizada, incorporada pela tradição judaica. A despeito de estarem, obviamente, num cativeiro de escravidão, eu não tenho dúvidas que as gerações e gerações foram passando uma para outra, que no antepassado Yahvé tinha prometido uma terra para eles. E nós sabemos muito bem a história da revelação de Deus para Moisés, numa sarça que ardia e não se consumia, do encargo que Deus deu para esse homem e para seu irmão, e de como eles trataram com Faraó e com toda a civilização egípcia daquele tempo. Da dureza do coração de Faraó, da sua resistência, das suas mentiras
e de todas as pragas que vieram sobre a nação egípcia, até que, com a morte dos primogênitos dos egípcios, Faraó permite que os judeus possam agora sair, sim, em busca da terra prometida aos seus antepassados. São momentos, e eles vão. Nós sabemos toda a história, de que Faraó se arrepende e vai atrás, de que o mar se abre e os judeus passam a pé enxuto e todo o exército egípcio perece, com toda a sua cavalaria, todos os seus soldados perecem naquele rio. E a peregrinação começa. E nós bem sabemos, pela história bíblica, que uma jornada, talvez, segundo alguns estudiosos, de 6 a 8 meses, de onde eles saíram até a terra prometida, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa de provarem e testarem a Deus praticamente todo o tempo. Aquilo que seria feito em 6 ou 8 meses, se tornou uma geração de 40 anos. A realidade é que todos aqueles homens, que a Bíblia diz que saíram do Egito, contados acima de 20 anos de idade, 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças, os jovens, só 600 mil homens. Toda aquela geração, a palavra diz que pereceu no deserto, e uma nova geração nasceu no deserto, e uma geração cresceu no deserto. Josué e Calebe são os únicos remanescentes que saíram lá do Egito. Já são homens de uma idade avançada. Josué era o grande discípulo de Moisés. Recebe esse encargo da parte de Deus agora para atravessar o Rio Jordão. Porque do outro lado do Rio Jordão estava Canaã, estava a terra que eles iriam agora ter que possuir. E eu digo, irmãos, chegou a hora de cruzar o Jordão. E eu digo que havia inimigos poderosos a serem vencidos. Israel, saindo do Egito até esse momento, eles enfrentaram alguns inimigos pelo caminho. Os amalequitas, por exemplo. Eles foram vencendo algumas tribos e alguns povos pequenos. Mas agora eles chegaram num lugar geográfico, histórico, onde há civilizações mais desenvolvidas. Os próprios espias que saíram para espiar a terra, cujo registro está em Números 12, 13, eles falaram de cidades fortificadas, eles falaram de grandes e poderosos exércitos, eles falaram de homens que eram considerados gigantes. Eles viram com seus olhos, eles estavam do outro lado. Existia, querido e querida, uma nova geração que se deparava com essas dificuldades. Eu posso dizer que estava nascendo um novo tempo. Eu posso dizer que era hora de tomar posse daquilo que Deus tinha prometido. Eu posso dizer que aquele era um momento crucial, deveras importante para a jovem nação que estava nascendo. Meus amados, na primeira parte da introdução que eu não li para vocês, eu não abordei com vocês, eu queria somente ler e refletir rapidamente sobre o final dela. Porque eu sempre tenho dito a vocês aqui que eu creio. Será que foi ele, irmãos? Eu acho que não foi. Está com menos barulho hoje, né, Marcelo? Os irmãos sabem, não foi ele não, não foi ele não. Aquele é pior, irmãos. Mas voltando para o texto.
Eu sempre digo, amados, que essas pequenas histórias, esses pequenos registros que nós temos na Bíblia Sagrada, como essa porção que nós lemos, eu sempre digo que eu vejo assim, eu não sei se você vê assim, mas eu sempre vejo que elas carregam em si profundas lições. E essas lições, elas nos servem de aprendizado para a nossa trajetória cristã. Eu não creio que esse evento foi registrado pelo escriba judeu, pelo historiador judeu, por acaso, apenas para contar a saga da nação nascente de Israel. Eu não creio nisso. Eu creio que isso é história, mas é história de Deus, história revelada de um Deus eterno que tem um plano eterno. Era sobre isso que eu queria começar falando para vocês, e que cada uma dessas histórias vão formando um todo, revelando esse plano de redenção. Mas essas pequenas histórias, elas servem para que a gente aprofunde a nossa espiritualidade, para que a gente melhore a nossa fé. Isso é uma mensagem para a igreja. Para que a gente se torne mais maduro, mais dependente de Deus, para que a gente aprenda mais acerca de Deus. Se nós fizermos isso com uma interpretação correta e à luz da dependência do Espírito Santo de Deus. Dito isso, e dizendo aos irmãos mais uma informação, que os estudiosos dos livros históricos, e notadamente os estudiosos do livro de Josué e da história judaica, dizem que a nação de Israel, e o pastor Marcelo falou muito disso hoje de manhã, ele falou principalmente de um ponto, do outro ele não falou, mas ele disse aquilo que os historiadores e biblistas dizem a respeito desse momento histórico que Israel estava passando. Aquele era um momento de crise. Aquele era um momento de crise porque o grande nome de Israel, o grande legislador, o grande líder de Israel, ele morreu. E agora? Depois que ele morre, e agora? Como fica a história? Então alguns dizem que isso é um momento de crise. Mas alguns dizem que além da crise, aquele era um momento, meus irmãos e minhas irmãs, de desafio para Israel. E isso não é fácil. Imagina uma nação está passando por um momento de crise de liderança, mas ao mesmo tempo ela se depara com grandes desafios. Vocês têm que cruzar o Jordão, vocês têm que se dispor e vocês têm que avançar. Há cidades fortificadas, há exércitos poderosos, há gente muito bem preparada e trabalhada para o combate. E vocês vão ter que ir vencendo uma por uma e tomando uma por uma dessas cidades. Não é fácil. Não é fácil. Dito isso, e depois que a gente leu essa narrativa histórica, e também, amados, analisando um pouco a história que ocorreu antes desse evento, e eu já falei um pouquinho dela, e a história que vai se suceder a posteriori desse momento histórico, o que é que nós podemos tirar de lições para a nossa vida pessoal, para a nossa jornada espiritual, familiar e como igreja? Eu queria que nessa noite, eu pediria que nessa noite, quando a gente começasse a falar, a refletir, a pensar, nós refletíssemos primeiramente a respeito de nós mesmos, na minha trajetória, da minha espiritualidade. Em seguida, a gente pensasse no nosso casamento, na nossa família. E, por último, nós fôssemos levados a pensar na nossa igreja.
diante de crises e de desafios, como é que nós nos devemos portar? O que é que esse texto nos traz de ensinamento? O que ele nos traz de lições para a nossa vida? E agora, eu creio que eu vou correr mais. Em primeiro lugar, querido, se você gosta de anotar as pregações, em primeiro lugar, guarde isso. Guarde como uma verdade bíblica. Guarde como algo de Deus para a sua vida, casamento, família e igreja. É importante, muito importante, mas muito importante, que nós entendamos que mesmo enfrentando, amados, toda espécie de crise, toda espécie de luta, e aqui eu boto mais uma vez, na área pessoal, conjugal, familiar, eclesiástica, ou seja, a área da igreja, mesmo enfrentando toda espécie de crise, de luta, é muito importante que a gente entenda que Deus continua no comando de todas as coisas. É importante demais isso, irmãos. E às vezes eu confesso a vocês e falo como pastor e falo como experiência pessoal diante das lutas que hoje eu enfrento. E quando eu comecei a preparar o esboço dessa pregação, em oração, eu comecei a falar comigo mesmo: Deus, Tu estás falando comigo, né, Senhor? Está falando primeiramente comigo. Porque como eu preciso internalizar, encarnar, vivenciar essa verdade. A despeito de crises, a despeito de lutas, a despeito de perdas, de qualquer circunstância, Deus continua no comando de todas as coisas, assim eu creio. Assim me ensina a palavra de Deus, irmãos. É interessante que o texto começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto. O grande líder morreu. O grande nome de Israel morreu. E pastor Marcelo, fazendo uso da pregação dele nessa manhã, ele disse: eu fico imaginando como Josué se sentiu e como todo o povo de Israel estava se sentindo. Afinal de contas, Moisés estava morto. O grande nome estava morto. Mas deixe-me dizer uma coisa: o Deus eterno e soberano estava vivo. O Deus eterno e soberano, Ele estava e está no comando de todas as coisas. Louvado seja o seu nome. E eu posso dizer aqui nessa noite para você, para o casamento, para a família, para a igreja: as coisas podem estar difíceis, crises podem estar sendo instaladas, dificuldades diversas podem existir, mas devemos crer que Deus está no comando de todas as coisas, pois as Escrituras nos garantem isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em 2015 eu tive a oportunidade de ir com Denise para o Retiro Nacional da Igreja do Nazareno. Aquele era um momento crucial para nós enquanto denominação, porque o pastor Aguiar estava se aposentando, se jubilando. Ele que foi o grande nome, ele que foi o grande líder dessa denominação por décadas. Ele que, por ação de Deus na vida dele, fez com que essa denominação crescesse de poucos membros e estourasse para o Brasil todo. Mas naquele ano, por causa da idade, ele estava passando o bastão. Eu me lembro que houve no Brasil, entre os superintendentes, escolhas, liderança internacional, América do Sul, Estados Unidos. Eu acompanhei isso um pouco. Eu me lembro do momento difícil da igreja. O que vai ser agora?
Como é que vai ser essa denominação? Quem vai ser o líder? Será que terá a postura dele? Será que será como ele? Irmãos, nos bastidores as coisas estavam assim. Eu, inclusive, fui representando o nosso distrito, porque naquela situação o nosso superintendente estava de licença médica e pediu para que eu o substituísse lá nesse congresso. Mas, irmãos, eu creio que Denise se lembra. Eles chamaram para pregar nos devocionais daquele congresso, aquele que é considerado pelos nazarenos o príncipe dos pregadores nazarenos, o Dr. Jorge de Barros. Um cabo-verdiano com mais de 80 anos de idade hoje, prega muito, com a sua voz mansa, sua voz sublime. E ele pregou um sermão, amados, numa manhã. Como eu precisava ouvir aquele sermão, e como nós que estávamos ali, precisávamos ouvir aquele sermão. E ele contou a história do pai dele, que na beira da morte o chamava para ler textos bíblicos e conversar com ele sobre textos bíblicos. E ele disse que um dia o pai o chamou e pediu para ler Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono. E ele pregou sobre isso. E ele dizia que o pai dele ficava repetindo o tempo todo: Jorge, o rei está morto, mas Deus está vivo. Jorge, o rei está morto, mas Deus reina soberano. Jorge, o rei está morto, mas Deus comanda todas as coisas nos céus e na terra. Como eu precisava, Carolzinha, encher o meu coração com essa verdade divina. As coisas podem desandar, as crises podem se instalar, mas Deus continua soberano, Ele continua majestoso, Ele continua bom, Ele continua cheio de graça. Aleluia! Oh, amados, eu lembro-me de duas pregações que eu preguei recentemente nesta igreja, mas não foi no domingo à noite. Eu me lembro que eu preguei uma domingo de manhã e numa quarta-feira. E eu me lembro que eu preguei e disse que muitas vezes nós deixamos de contemplar a majestade, a beleza, a soberania de Deus, porque muitas vezes, amados e amadas, os nossos olhos estão fixos nas crises, os nossos olhos estão fixos nos problemas, os nossos olhos estão fixos, queridos e queridas, nas agruras e tempestades dessa vida. E eu me lembro que eu usei como exemplo os discípulos no caminho de Emaús. Discutimos isso na pregação, porque Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem Jesus, e há uma discussão bíblica, teológica, por que é que eles não reconhecem Jesus. E eu fico com a explicação do Dr. Shedd, que diz que eles não reconhecem Jesus porque eles estão tomados de tristeza, eles não reconhecem Jesus porque eles estão tomados de medo, eles não reconhecem Jesus porque o coração deles, queridos e queridas, está tomado de temores e de ansiedades. Eu também me lembro que eu falei sobre Agar no deserto com seu filho, bota ele lá para frente que o menino vai morrer, ela não quer ver o menino morrer, e aí ela chora, ora, chora, e aí a Bíblia diz: e Deus ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor gritou lá do céu: Agar, eis que Deus ouviu a voz do menino. Aí logo em seguida, o escritor bíblico diz
Abrindo-se-lhe os olhos, ela viu um poço perto dela. E eu penso, irmãos, que olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu creio num Deus que traz à existência aquilo que não existe. Deus é poderoso para fazer um poço aparecer naquele lugar. Mas a minha interpretação, e de outros biblistas, é que aquele poço estava ali, mas por causa do choro, por causa da dor, por causa da agonia, por causa da crise instalada, ela não viu o poço. Mas Deus fez com que ela visse o poço. Toma água, mulher, enche esse odre e dá água ao teu filho. E aí vocês têm água para essa jornada nesse deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida e querida. Isso não é frase de efeito, eu creio nisso. O Deus soberano caminha com a gente nesse deserto. O Deus soberano caminha com a gente na crise. O Deus soberano caminha com a gente nas adversidades e nas dificuldades. E que a gente creia, que a gente confie, que a despeito de tudo que possa estar acontecendo à nossa volta, Deus está reinando soberano. Deus está no comando de todas as coisas. Louvado seja o seu santo e poderoso nome. Eu creio nisso. Em segundo lugar, além da gente confiar e crer que esse Deus soberano está no comando, querido e querida, esse segundo ponto eu quero lhes partilhar, que com a ajuda de Deus, veja só, tem que ser com a ajuda de Deus. É necessário que a gente erga os olhos para os novos desafios que a gente tem pela frente. Mesmo enfrentando dificuldades, adversidades, crises. Por isso que é necessário, mais do que nunca, a ajuda de Deus. É necessário que a gente erga os olhos e veja os novos desafios, queridos e queridas, que nós temos pela frente. É preciso, mais do que nunca, que enfrentemos os desafios que temos pela frente. Os judeus ainda tinham muitos desafios pela frente. Entre elas eu posso dizer as cidades fortificadas, gigantes, imensos, exércitos bem equipados e preparados, mas eles tinham que avançar. Meus irmãos e minhas irmãs, não é hora da gente estagnar. E aqui eu me refiro, por favor, principalmente à igreja. Enfrentamos crises, enfrentamos perdas, muitas perdas. Quase toda semana alguém daqui me manda pelo WhatsApp dizendo que foi para a igreja X. Aqueles que ainda têm hombridade de informar, porque muitos não informam. Não vou vos dizer que isso não nos abate, que isso não nos fere, que isso não nos faz chorar, porque pensamos nos anos de amizade, no tempo de investimento, de discipulado. Mas uma oração que eu tenho feito com Denise lá em casa, e a gente tem orado todo dia: Deus, nós não queremos ficar magoados com ninguém, Senhor. Com ninguém. As perdas foram altas e visíveis. Muita dificuldade. A gente não fica falando de dificuldade para vocês o tempo todo aqui, porque eu não acho interessante usar púlpito como divã. Aí eu me refiro agora, nesse ponto, principalmente à igreja. Igreja, Nasa Sul, é hora de deixar de olhar para trás. Nasa Sul, é hora de olhar para frente e continuar firme, forte, sabendo que Deus está conosco.
Acima de tudo, nós devemos ter a consciência tranquila daquilo que nós somos e fazemos. E mais uma vez, irmãos, eu quero vos dizer nessa noite, e não quero que ninguém se magoe, que se pensa diferente. Eu não quero estar aqui na NASA Sul competindo com igreja de modinha. A NASA Sul não é igreja de modinha. A NASA Sul é a igreja que prega o Evangelho, que quer uma vida de oração, que quer crente cheio do Espírito Santo, e homens e mulheres e jovens e adolescentes e crianças vivendo em santidade. É isso que nós queremos. Eu não vou estar aqui imitando ninguém, competindo com A, B, C ou D, ou seguindo plano denominacional obrigatoriamente. Não, eu já disse ao meu superintendente, não vou me curvar às imposições culturais. Não sou um pastor quadrado, eu acho que não sou. Eu penso tão quadrado, mas irmãos, modinhas que conspiram contra a fé cristã, estou fora. Pode me chamar de quadrado, antiquado. Eu prefiro ir quadrado para o céu do que redondo para o inferno. Presta atenção. Certo pregador disse: a grande verdade é que a incredulidade nos planta no deserto. Olha só. Mas a fé nos leva, e aqui ele fala metaforicamente, é óbvio, a cruzar o Jordão. Portanto, NASA Sul, entenda que aquilo que é impossível para mim e você é possível para o Deus Todo-Poderoso. Sempre existirão batalhas, sempre existirão inimigos, sempre existirão aflições e angústia, mas a vitória, creia, ela vem do Senhor. É o Senhor quem vai à nossa frente, Ele quebra o arco e Ele despedaça a lança. Esse Deus que nós servimos, Ele é nosso escudo. Esse Deus peleja por mim e por você. Portanto, querido e querida, não tema os desafios que a vida e a cultura impõem. Não tema. Confie em Deus, submeta-se a Ele. E eu termino esse ponto dizendo: é preciso que tiremos os olhos da crise e voltemos nosso olhar para o Senhor. E aí, quando eu estava esboçando o sermão, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que quando eu tive depressão em 98, o meu médico aconselhou eu não ouvir mais notícias. Ele disse: pastor, não assista televisão, não assista filme, essas coisas, que tem coisa ruim. Isso vai encher o seu coração de coisa ruim. O senhor já está deprê, o senhor já está para baixo, e vai encher coisas mais ruins, morreu não sei quem, matar não sei quem, fuzilar não sei quem, encha seu coração de coisas boas. E aí eu comecei a pensar, amados e amadas, que tem muita gente com o coração cheio de medo e cheio de temor, porque só estão focando sua visão em mais notícias. Eu tenho um conselho para você nessa noite: olhe para o autor e consumador da sua fé. Aleluia, Jesus, como o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Muitas coisas nós temos para fazer, mesmo num tempo de dificuldade, de medo e de falta de esperança. Você, eu espero que esteja com sua Bíblia aberta, para a gente ler o verso 5 e o verso 9, abra e leia forte, por favor, o verso 5 e o verso 9 comigo. O que é que a palavra diz? Ninguém te poderá resistir. Vocês não estão lendo não, peraí, vamos voltar. Leia aí, meu irmão, vamos lá. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Verso 9, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você crê nessa palavra? Ah, pastor, isso é uma palavra para Josué no Antigo Testamento. Aí é. Jesus falou assim: estarei convosco todos os dias da tua vida. Oh, glória. Eu não deixarei vocês órfãos, o Espírito Santo estará com vocês o tempo todo, igreja. Não tem nada melhor do que a convicção na Asa Sul de que Deus está conosco. Vamos repetir juntos? Deus está conosco. Mais uma vez, Deus está conosco. Aleluia, eu creio nessa verdade. Eu quero terminar. E último ponto, amados e amadas. Além da gente crer na soberania de Deus, esse Deus soberano no comando. Além da gente tirar o foco das crises e olhar para os desafios com a ajuda de Deus, precisamos pedir a Deus para encher nosso coração de ânimo e coragem. Precisamos. Olha, Deus falou 3 vezes para Josué ser forte, para ele ter coragem e para ele ter ânimo. E eu vos digo nessa noite que o desânimo é contagioso. O desânimo levou Israel à incredulidade. Toda uma geração de praticamente 2 milhões de pessoas morreram no deserto, sem ânimo. Sem ânimo ninguém se levanta. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo, igreja. Sem ânimo ninguém investe no casamento. Sem ânimo ninguém investe na família. Sem ânimo não se evangeliza. Sem ânimo a igreja não experimenta o verdadeiro avivamento do Senhor. O desânimo rouba as nossas energias. O desânimo rouba os nossos sonhos. Ele rouba os nossos projetos. Alguém já disse que o desânimo é um poderoso ladrão de alegria. E eu fico pensando às vezes, quantas pessoas eram tão ativas e produtivas no reino e em sua igreja, mas por algum motivo foram tomadas ou se deixaram tomar pelo desânimo por completo no coração e hoje estão profundamente desapontadas e desanimadas. Eu penso no seguinte: se Deus falou cerca de 3 vezes para Josué ser forte, para ele ter coragem, para ele ter ânimo, é porque Deus sabia que o seu servo iria enfrentar. Deus sabia que ele precisaria de ânimo, ele precisaria de coragem, ele precisaria, sim, de muita coragem, de muito ânimo. E sabe, amados e amadas, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Josué e Calebe. Quando lá no livro de Números, Moisés e Arão mandam eles atravessarem a Transjordânia e olharem a terra prometida. 12 príncipes, 12 cabeças de cada tribo. Eles vão, passam um tempo e voltam. E nós sabemos bem a história, que 10 deles são tomados, a Bíblia diz, por desânimo, por falta de coragem. Eles até dizem que a terra é boa, eles trouxeram frutos. Eles até dizem que a terra mana leite e mel. Mas eles falaram, as cidades são fortificadas. Há gigantes, a terra se abre e engole as pessoas. E eles terminam o relato deles dizendo, e nós nos sentíamos como que gafanhotos. Somente Josué e Calebe, amados. E é Calebe quem fala. Eu gosto de uma versão que Calebe fala, eia! Eia, irmãos,
Não é assim. Olha só, querido, porque a Bíblia diz que o povo todo foi tomado de choro, de pranto, de um terror enorme. E Caleb olha aquilo ali e diz: eia, irmãos, Deus nos prometeu essa terra. O que eu posso tirar, irmãos, é que o desânimo muitas vezes nos leva à incredulidade, nos leva a duvidar do poder de Deus. Eu não estou dizendo que toda pessoa desanimada vai desacreditar do poder de Deus ou vai se tornar cética e incrédula. Há uma possibilidade. E de contagiar outras pessoas. Eia! E ele diz assim: esses inimigos, eu acho fantástico quando Caleb diz isso, esses inimigos serão para nós como pão na boca. Pedaço de pão que a gente bota e come com facilidade. Deus já nos deu essa terra, é promessa. Josué sabia, pois ele tinha enfrentado o desânimo na sua jornada. Eu estou terminando, meus irmãos amados e queridos, me deem mais um minutinho. Sabe por quê? Encanta-me o registro de uma conversa entre dois velhos amigos que se conheciam muito bem, porque eles estiveram nesse evento que eu falei agora. Josué e Caleb. Eu vou pedir que você marque a página da sua Bíblia em Josué capítulo 1 e você vire algumas páginas para Josué capítulo 14. Nesse contexto aqui agora, Josué começa a dividir e distribuir a terra de Canaã por sorte. E nesse contexto, a partir do verso número 6, escute, um velhinho, eu acho que ele tem por média de 80 a 85 anos, esse velhinho. Esse velhinho vai lá para Josué, que é outro velho também. Está velho. Os dois estão velhos. E eles têm um diálogo fantástico. O velhinho que vai até Josué é Caleb. E ele vai lembrar a Caleb de uma promessa que Moisés tinha feito para ele. Moisés tinha dito a ele: eu darei para você as terras de Hebrom. Agora Caleb vai com sua clã, seus filhos, netos, talvez bisnetos, até Josué, para reivindicar aquilo que Moisés tinha prometido. Eu não vou ler todo o texto, eu vou pedir que você veja apenas, irmãos, o verso de número 10 e 11. Eu vou pedir, inclusive, que você leia comigo, verso 10 e 11 do capítulo 14 de Josué. Vamos lá agora? Eis agora, o Senhor me conservou em vida, é graça, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Ele está falando da promessa dele ter Hebrom. Vamos lá. E já agora, sou de 85 anos, a idade dele era essa. Verso 11, olha o que é que o velho vai dizer. Vamos lá. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, 40 anos atrás. Vamos lá. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Irmãos, eu ia dizer uma coisa aqui, não vou dizer não, porque não pode ser politicamente correto. Mas esse camarada é corajoso, cheio de ânimo, cheio de vigor, mas cheio de fé no Deus eterno. Porque se você ler o contexto, ele vai dizer: os outros desistiram, mas eu perseverei em continuar seguindo a Deus. Ânimo, ânimo. Devemos buscar a Deus,
para que o nosso ânimo e coragem possam ser renovados e avivados. Preste atenção, Nasa Sul, não podemos depender apenas da nossa força. Quem somos nós? Se formos depender apenas da nossa força, iremos fracassar. Precisamos depender de Deus. E agora, para fechar, eu te convido para abrir um texto clássico que fala sobre ânimo, renovo, revivificação. Abra em Isaías capítulo de número 40. Isaías 40, verso de número 29 a 31. Aleluia. Aleluia. Todos abriram? Isaías 40, 29 a 31. Se você abriu, diga: abri. Vamos ler forte. Vamos ficar de pé. Estamos terminando. Se de pé, sim, já vai terminar. Glória a Deus, ele pediu para ficar de pé. Vamos lá. Faz forte, alcançar. Não. Tem que ser um coral lindo, bonito, para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Faz forte, alcançado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pode ler outro. Bênção. 2 Coríntios, para não dizer que o pastor usou o texto apenas do Antigo Testamento, porque ele é apaixonado pela leitura do Antigo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Creia nisso, Nasa Sul. 2 Coríntios 4, 16. Abriram, eles puseram aqui. Vamos ler juntos? Por isso, não desanimamos. Não quê? Vamos lá. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, para a exegese perfeita, o corromper aqui não é relacionado à pecaminosidade, é as coisas que a gente enfrenta na lida da vida. Vamos lá. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você crê nisso, amados? Que o nosso Deus é poderoso para, mesmo que o homem exterior esteja passando por luta, doença, problema, o homem interior pode ser renovado dia a dia, pelo Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a gente pode ter um tempo de